Olá pessoal, boa noite Andréa, seja bem-vinda. Hoje vamos falar um pouco sobre pregão eletrônico. Boa noite Márcio. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, seja bem-vindo. Só colocar o tema. Hoje, meus amigos, falaremos um pouco sobre a nova lei. Priscila, boa noite, Priscila. Eduardo. Fala, meu amigo Salvandro. Rapaz, muito bom ter você por aqui. Esperar o pessoal entrar, mais alguns colegas entrarem para a gente falar um pouco sobre o pregão hoje, né? Falar um pouquinho sobre o pregão, falar sobre as novas regras aí de divulgação do edital, né? Teve uma mudança considerável aí com a nova lei 14.133. Isso aí, valeu. Convidei os amigos aí para vir participar. Boa noite, Priscila. Então vamos falar um pouquinho sobre o pregão, né? Então a gente sabe que a legislação atual, né? A velha, que nós dizemos assim, ainda permanece vigente. Atualmente o órgão, a administração pública ainda pode contratar, né, pela legislação, pela Lei 10.520, pela Lei 8.666, né, o Decreto 10.024 do pregão eletrônico, mas a nossa nova Lei de Licitação, a 14.133, ela trouxe algumas mudanças consideráveis e a ideia é a gente comentar alguma coisa sobre, especificamente, os prazos de divulgação do pregão na Lei 14.133, independente de ser pregão presencial ou pregão eletrônico, mas a modalidade em si, né? A modalidade de pregão. Vamos aguardar mais alguns colegas entrando. Rafael, a Paola, sejam bem-vindos. Nossa live de hoje foi surpresa, não estava programada. Mas a gente vai falar um pouco aí. Quem quiser participar, dá um alô, que aí entra aqui participando também, tá bom? Lembrando que a gente está com o nosso novo, mais uma turma, né? Nosso novo curso Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preço, do planejamento à homologação, plataforma Comprasnet 4.0, né? Dias 23, 24, 25 e 26. Professor Márcio, seja bem-vindo. A satisfação tê-lo aqui. Nosso bate-papo hoje, professor, é sobre os novos prazos de divulgação, né, do pregão na Lei 14.133. Só aguardar mais 2 minutinhos e a gente já começa o bate-papo. Levi, tudo bom, Levi? Então é isso, meus amigos. Já iniciando o nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que temos a Lei 14.133 vigente, né, a nossa nova lei de licitação, mas ainda permanece vigente a 10.520, né, a legislação do pregão, a Lei 8.666. Né? Quem já trabalhava com licitação antes mesmo da Lei 14.133 se recorda que na Lei 8.666 havia algumas regras para se definir as licitações com a modalidade que você utiliza, não é? Tem lá, inclusive, a questão de valor, né? Valor estimado da licitação. Né? E de acordo com aquela modalidade que tem lá a Lei 866, da mesma forma que na Lei 10.520 do pregão, a depender da modalidade, você tem regras com prazos para a publicação do edital, né? Da divulgação do edital até a data de realização da sessão.
E no caso específico do pregão, do nosso pregão, a lei 10.520 fala que o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Isso aí, Levi. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, o mínimo de 8 dias úteis, né? Lá no pregão da lei 10.520, que seguiu-se, inclusive, para o decreto federal 10.024. Né? A nossa nova lei de licitação, temos que o pregão na lei 10.520, utilizado para bens e serviços comuns, né? A lei 10.520 não fala, né, da questão do serviço comum de engenharia, mas em virtude de súmula do TCU e posicionamento do Tribunal de Contas, e posteriormente, com o decreto 10.024, pregão eletrônico, passou-se, né, ficou pacificado que serviço comum de engenharia é utilizado no pregão também. Né? Então a gente já começa falando da nossa nova lei, a lei 14.133, da definição do pregão, que tem lá no inciso 56, né, do artigo 6º, né, onde ele traz que o pregão ele é obrigatório agora, enquanto que na lei 10.520, relembrando o texto que tem lá na lei 10.520, traz que o pregão você utilizará, né, poderá utilizar o pregão para bens e serviços comuns, e agora na lei 14.133 está como obrigatório. Né? Então é importante ratificar isso aí, né? Relembrar que agora o pregão é obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns. Né? E traz também a regra de que o critério de julgamento utilizado na nova lei é o menor preço e o maior desconto, que era o que já existia, né? Já no decreto federal 10.024. Oi, Lilian, seja bem-vinda, Lilian, minha amiga. Certo? Então, o decreto federal, na lei 10.520, nós temos o menor preço, com o decreto federal instituiu-se, né, firmou-se aí o maior desconto e o menor preço. Então, a nossa nova lei permanece, o pregão sendo obrigatório para bens e serviços comuns. Na definição do pregão, é importante lembrar, na definição do pregão, Anastácia, seja bem-vinda, minha amiga. Na definição do pregão da nova lei, ela não traz, né, que o pregão é para ser utilizado em serviço comum de engenharia. Né? Não traz lá no inciso 56 do artigo 6º, na definição do pregão, e Larissa, não traz que é utilizado para serviço comum de engenharia. E aí, quem não se adentrou à leitura da lei ainda, pode ficar e dizer assim, onde está, né? Onde está, então, a determinação que serviço comum de engenharia pode-se utilizar o pregão. Aí nós vamos lá para o artigo 29, né? O artigo 29, junto com o parágrafo único do próprio artigo 29, o artigo 29 ele traz a unificação dos procedimentos, do rito operacional, do rito dos certames, onde ele traz que a concorrência, o pregão ele tem o mesmo rito, que é a sequência que tem lá no artigo 17 da nossa nova lei de licitação. Né? Então, publicação do edital, apresentação de proposta e documentos da habilitação, fase de julgamento, habilitação e o encerramento da licitação. Lembrando, quem já leu a nova lei se atentou para isso, enquanto o artigo 17 fala que a última fase é a homologação, lá durante a lei, né, o texto da lei, a última fase é a fase de encerramento, que pode haver homologação, pode haver anulação, pode haver revogação. Então o texto da lei tem essa diferençazinha. Mas o rito referente ao julgamento, a sequência, o artigo 29 da lei 14.133 traz que é o mesmo, né? Concorrência e pregão. O artigo 29 também traz, né, também a definição de que pregão é utilizado para bens, né, para aqueles objetos, né, e serviços que tenham padrões de desempenho e qualidade que possam ser definidos objetivamente no edital. Esse texto, né, para quem já leu as definições, é exatamente a definição do texto de bem e serviço comum. É aquele bem, aquele serviço que você pode determinar em um edital, né, regras claras e objetivas de desempenho e qualidade para um julgamento objetivo pelo pregoeiro, no caso o pregão. Né? Por meio, aí ele acrescenta lá, né? Por meio de especificações usuais de mercado. Então a gente tem também no artigo 29 uma parte dessa definição do pregão. E aí, serviço comum de engenharia, onde é que está aí? Serviço comum de engenharia está no parágrafo único. Né? O parágrafo único ele traz que o pregão não se aplica a quê? Né? A contratações de serviços
técnicos especializados de predominantemente intelectuais, natureza predominantemente intelectuais, obras, né, e serviços de engenharia. Então, o parágrafo único do artigo 29 é onde ele traz, onde você não utiliza o pregão. Né? Então, você tem no inciso 56 do artigo 6º a definição. No artigo 29, você tem, ele fala de procedimentos, unifica o procedimento com a concorrência, traz também a utilização, a definição de utilização para bens e serviços comuns, que traz a definição, e aí, no parágrafo único, ele diz onde você não utiliza o pregão. Né? Então, serviços de natureza intelectuais, né? Natureza intelectual, e obra e serviço de engenharia. Só que no próprio parágrafo único do artigo 29, ele traz o seguinte: exceto os serviços de engenharia que tratam a linha A do inciso 21 do artigo 6º da lei. E o que é a linha A do inciso 21 do artigo 6º? É exatamente a definição de serviço comum de engenharia, certo? Então aí a gente tem a definição do pregão, a gente tem a sua aplicabilidade, a não aplicabilidade e a questão de onde surge o serviço comum de engenharia, né? Seja bem-vindo, Chiquinho, Adriano, meu amigo, Abimael, meu amigo, muito bem-vindo aí também. Uma satisfação tê-lo aqui, viu? Então, pessoal, nessa primeira definição, para a gente chegar no nosso tema hoje da nossa live, era importante, né, trazer essa definição do que é o pregão, a sua aplicabilidade, a não utilização lá do artigo 29, que o seu rito é o mesmo da concorrência, e o surgimento da sua aplicabilidade no serviço comum de engenharia está exatamente no parágrafo único, quando ele traz a não aplicabilidade, mas que com exceção exatamente aos serviços comuns de engenharia, que estão lá no inciso 21 do artigo 6º. Certo? Então, definindo isso aí, que pregão é utilizado para bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, a gente chega então na questão do prazo, né? Na definição das regras, as novas regras para divulgação do edital da nova lei de licitação, que é totalmente diferente da lei 8666 e também da lei 10.520, que estava amarrada às modalidades, né? Então a gente trazia lá as modalidades, convite, tomada de preço, concorrência na lei 8666, para cada um, a dependendo do critério de julgamento, você tinha na tomada de preço concorrência uma certa diferença. No pregão, na lei 10.520, era mínimo de 8 dias úteis. E aí na nova lei, onde nós temos isso? Artigo 55. Né? Então, o artigo 55 da nossa nova lei de licitação, ela traz exatamente isso. Ela traz regras que não trazem no texto, né? Não trazem no texto a dependência de modalidade. Ela traz no texto, por exemplo, critério de julgamento, ela traz tipo de objeto. Em certo momento, lá no artigo 55, ela traz até regime de contratação. Né? Então é muito importante se atentar a isso aí, certo? Ela não traz a questão da amarração à modalidade, certo? O Eduardo falou aqui: professor, o senhor entende que há uma certa carga subjetiva em relação ao serviço comum de engenharia? Se sim, de ordem prática, poderia citar alguns exemplos? Eduardo, eu entendo que sim, né? Eu entendo que sim, há uma carga subjetiva, mas quem vai definir isso aí é a área de engenharia. Né? A gente tem posicionamentos, inclusive, de normativos do CONFEA, né? Sobre o norte, né? De como você definir o que é serviço comum de engenharia. A gente tem já na lei 8666 aquela questão de obras e serviços. Né? A nossa nova lei também traz definição. O decreto 10.024 também trazia, né, definição, né, de obras e serviços de engenharia. Então, assim, subjetivo, mas é técnico, não é? É uma questão subjetiva, mas uma questão eminentemente técnica, né? É tanto que, não sei se você concorda, mas eu me posiciono que não cabe, por exemplo, a assessoria jurídica discutir se é serviço comum de engenharia ou se é obra, né? Quem vai definir isso aí é o engenheiro, certo? Então eu entendo exatamente isso aí. Ana Priscila, seja bem-vinda, minha amiga. Se você falou aqui, manutenção de malha viária, talvez. Manutenção, não é? Então, se você partir vamos pela definição, né, do português, né, ao pé da letra. A manutenção de malha viária, o texto, a expressão inclusive manutenção de malha viária, ele levaria a serviço comum de engenharia, pela própria definição,
né? Pela própria exemplo que, inclusive, o artigo 6º da Lei 8.666 tem, a nossa nova lei de licitações, quando ele traz lá, manutenção. Então, eu entendo que nesse objeto seria serviço como de engenharia, e eu não sou engenheiro, não é? Mas eu entendo que seria por aí, entendeu? Mas eu acho que quem define é o órgão técnico. Não cabe a gente, eu como pregoeiro, não é? Eu como pregoeiro, se você for da assessoria jurídica, não é? Discutir questão técnica. É semelhante a você discutir, por exemplo, uma questão da área médica, não é? Então quem vai definir, quem vai especificar aquilo ali é o médico, é o profissional daquela área, né? É subjetivo, mas é eminentemente técnico, certo? Nesse seu caso aí, mesmo você não sendo engenheiro, eu entendo que é serviço como de engenharia, manutenção de malha técnica. Se você se recorda, inclusive, pessoal, tem um acordo do TCU, acho que é 2019, 2020, em que traz lá na licitação que foi realizada por determinado órgão, manutenção de rodovia, e foi licitado por concorrência. E o TCU, no caso concreto lá específico, é sempre importante lembrar, entendeu que era serviço como de engenharia, que devia ser utilizado o pregão, né? Pregão eletrônico, inclusive, né? Então você veja que é uma questão eminentemente técnica e você tem que ter um certo cuidado. A engenharia é quem define, tá certo? O que mais aqui? A Priscila, professor, disserta que ainda há necessidade de expansão da segregação de função, a fim de que todos entendam sem papel do macroprocesso. Perfeito, Priscila, exatamente. É importantíssimo isso aí, né? É importante a assessoria jurídica se adentrar. É importante, por exemplo, às vezes acontece, né, daquele assessor, né, que está agora como assessor jurídico, já ter sido pregoeiro, já ter sido integrante de comissão permanente de licitação, e aí vem aquela questão da experiência do profissional, mas aí é outra situação, não é? Mas aquela visão que ele tem de que na época ele foi pregoeiro, na época ele trabalhou de repente na fase interna do processo licitatório, que hoje ele é de repente assessor, né, jurídico, vai auxiliar a entender o todo, né? Inclusive dos procedimentos anteriores, por acaso, no momento do parecer final da licitação, ou até mesmo no parecer prévio do edital, né? Mas especificamente ele tem que analisar a questão jurídica, né? Eu entendo que ele pode até opinar, né, dar uma opinião, mas que não vai, vamos dizer assim, a influência seria mais a questão jurídica, né? É essencialmente a questão jurídica, tá certo? Pregoeiro, assessor jurídico devem ser embasados pelo parecer da área técnica. Perfeito. Não, parecer técnico é parecer técnico, parecer jurídico é parecer jurídico, né? Entendeu? Então é nessa sequência aí. A Mônica perguntou, professor, quem elabora projeto básico pode ser fiscal do contrato? Mônica, eu entendo que sim. Eu entendo que não. Tem até o professor Abimael Torquati, né, que é o mestre aí lá da fase interna de planejamento, ele pode até opinar, se ele estiver por aí ainda. Mas eu entendo que o fiscal do contrato, quem elaborou lá, pode ser o fiscal do contrato. Eu não vejo problema. Eu acho que isso aí não afeta a segregação de função. Eu acho que a segregação de função está impactada mais quando você trabalha entre fase interna e fase externa. Não é? Então, assim, quem elabora o termo de referência, quem elabora a pesquisa de preço, não é? Quem faz a pesquisa de preço, elabora o termo de referência, elabora o edital, de repente não ser o pregoeiro daquele processo. Né? Mas ser fiscal do contrato, eu não vejo que seja problema. Na verdade, eu entendo que o fiscal da contratação anterior, inclusive, ele deve integrar a equipe de planejamento da próxima contratação. Por quê? Porque ele tem a expertise necessária para, de repente, ele opinar já se aquela solução anterior atende à administração, foi eficiente, foi eficaz, né? Foi economicamente viável. E aí, dentro do próprio estudo técnico preliminar, da equipe de planejamento, ele então vai opinar com conhecimento de causa, né? Que ele foi fiscal daquele contrato. Né? Então, eu acho importante essa participação. O pregoeiro, a segregação de função é bem clara, né? Eu entendo que realmente tem que haver, mas fiscal não. Fiscal eu acho que inclusive é salutar, certo? Anastácia conhece setor deixa eu ver aqui. Obrigado, Anastácia. Então, pessoal, falando aqui continuando, mas podem perguntar aí, podem trazer seus comentários aí, agregar, viu? Abimael, perfeito, Abimael. A IN5 deixa claro que quem for fiscal participe. Perfeito, Abimael, olha aí.
Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Entendeu? O professor Abimael trouxe aí que exatamente participe. Exatamente por essa lógica que a gente falou agora. Nós falamos agora. Não é? É importantíssimo você trazer aquele seu conhecimento da sua contratação anterior. Afinal de contas, você foi quem fiscalizou aquele contrato anteriormente, né? E vai auxiliar, inclusive nessa análise, né, do estudo técnico preliminar, onde você vai buscar as diversas soluções de mercado para definir a mais viável, né? Com aquela opinião do fiscal de contrato, se ela não for eficiente, ela já pode ser considerada de repente como descartada, né? E ela já vai dizer assim, olha, dessa forma não funcionou. Né? Então vamos buscar uma nova solução, uma solução inovadora, uma solução mais eficiente, e é uma importante contribuição. Tá certo? Então, meus amigos, falando do pregão, voltando ao artigo 55, então é importante lembrar, né? O artigo 55 ele traz o seguinte, que os prazos mínimos de divulgação, né, entre a publicação do edital e a apresentação da proposta, depende de tipo de objeto, critério de julgamento e em algumas situações até o regime de execução do contrato. Né? Isso sem nós falarmos ainda da modalidade de diálogo competitivo, né? Que é uma regra apartada com prazos diferentes que não estão, inclusive, aqui no artigo 55. E aí, nosso pregão, o que foi que mudou, então, na nossa nova lei de licitação, no pregão? Mudou o seguinte, agora, na fase de planejamento, na fase interna de planejamento, onde você vai entender lá se é um bem, né, que você vai adquirir, ou se você vai registrar um preço, né? Se vai ser serviço, se vai ser obra, se vai ser um serviço como de engenharia, qual o critério de julgamento, menor preço, menor desconto, você vai puxar essa análise e conjuntamente você vai analisar o artigo com base no artigo 55 da nova lei de licitação. Por quê? O artigo 55 ele traz, olha só, no inciso 1º ele faz, se for bem, você vai adotar esses prazos do inciso 1º, que nós vamos falar agora. Se for serviço ou for obra, você vai adotar o do inciso 2º. Então, por aí você já diferencia as regras trazidas na Lei 866 e a 10.520, que não fala, que nesse caso a nova lei não fala em modalidade. Primeiro, bem, né? Inciso 1º, se for aquisição de bens. Inciso 2º, se for serviço ou obras. Segunda análise que você tem que fazer, é um bem, qual o critério de julgamento? A linha A do inciso 1º do artigo 55. Se for adotar o critério de julgamento menor preço ou menor desconto, o prazo mínimo de divulgação é de 8 dias úteis. E aí na linha B, ele fala que se você não adotar o critério de julgamento menor preço ou menor desconto, então o que é que você tem? No mínimo 15 dias úteis. Então só aí, parabéns, meus amigos, você vê que há um impacto diferente. E aí, puxando para o pregão, da definição de pregão, não é? Para bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, com o critério de julgamento menor preço e menor desconto. Nós vemos o seguinte, se você for realizar um pregão pela nova lei de licitação, qual o critério de julgamento possível? Menor preço, menor desconto. Se for um bem, inciso 1º, a linha A do artigo 55. Por quê? Porque a linha A fala que o prazo mínimo de 8 dias úteis é para o critério de julgamento, no caso de aquisição de bens, para critério de julgamento menor preço, menor desconto. Certo? Então, o importante é se atentar para isso. Serviço, como é que nós vamos trabalhar essa questão do prazo no caso de serviço? Olha só, serviço, inciso 2º, já eu vejo aqui, pessoal, no bate-papo, tá bom? A discussão. Inciso 2º, a linha A. Se for mínimo 10 dias, quando o critério de julgamento for menor preço e maior desconto, no caso de serviço comum de engenharia, serviços comuns e de obras comuns de engenharia. Então você veja que pregão, bem e serviço comum, inclusive serviço comum de engenharia. Então, se a sua licitação, o seu objeto for um serviço ou um serviço comum de engenharia, com o critério de julgamento menor preço e menor desconto, ele vai estar na situação exatamente da linha A do inciso 2º do artigo 55. E aí, qual o prazo mínimo? Mínimo de 10 dias úteis. O artigo 55 segue com os outros prazos. Certo? De acordo com o critério de julgamento e às vezes com o regime de execução. Então, no pregão, em regra, agora se nós puxarmos então para o pregão, nós temos duas situações. Quando for bens, no mínimo de 8 dias úteis, por quê? Porque o critério de julgamento é menor preço e menor desconto. Certo? E quando for serviço comum de engenharia, o mínimo é de 10 dias úteis. Por quê? Critério de julgamento, menor preço e menor desconto.
certo? Então não está mais unificado o que consta na Lei 10.520, que é de 8 dias, mínimo de 8 dias úteis para todos os objetos. Então temos que nos atentar para isso aí, né? Foi inclusive situação de quem acompanha nosso Instagram, de uma das nossas enquetes, né? Essa questão do pregão. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário dos amigos. Vamos lá, o Eduardo. Na sua opinião, o pregoeiro pode ser responsabilizado por falhas, ausência da RT, composição de custos unitários, BDI, etc., Eduardo? De forma alguma. De forma alguma. Certo? Eu entendo que a fase de planejamento, e aí eu estou percebendo que é mais voltado para a área de engenharia, né? A RT, composição de custos, BDI, etc., quem tem que elaborar isso aí é a área técnica. Né? Em que pese a gente ter realidades no Brasil, né? Aí bem diferentes, principalmente em órgãos menores, municípios, né? Onde nós sabemos que o pregoeiro acaba fazendo termo de referência, acaba elaborando o edital, né? E realizando a licitação, a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso aí. Mas no caso específico aí da área de engenharia, não, a área de engenharia é quem tem que tratar do projeto, tratar da planilha de preços, né? Tratar dessa questão do BDI e entregar isso aí pronto para a elaboração do termo de referência, se não for a própria lá, o responsável da área de engenharia que elabora, né? Porque afinal de contas, onde nós temos as normas que regem a elaboração do termo de referência, quem elabora o termo de referência é a unidade requisitante. Né? O ETP, o estudo técnico preliminar, é feito por uma equipe. Né? Uma equipe, quando o órgão tem equipe de planejamento, pela equipe de planejamento. Quando o órgão não tem equipe de planejamento, pelo menos pela área técnica, a área requisitante. Né? O professor Abimael pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui. Viu? Mas o termo de referência, em regra, é pela unidade requisitante. Então, em regra, aí, planilha de preços, né? Preços analíticos, preços unitários, BDI, cronograma de físico financeiro, né? E termo de referência de engenharia tem que já vir pronto. Né? Tem que já vir pronto. Tem que chegar para o pregoeiro analisar. O pregoeiro, então, vai analisar o quê? As propostas que forem apresentadas com base nas regras do edital. Né? Então, não cabe responsabilizar o pregoeiro por esse tipo de elaboração desse artefato, certo? Então, isso aí está fora das atribuições do pregoeiro. Chiquinho aqui, combustível, maior desconto. Chiquinho, é uma boa prática. Eu entendo que é uma boa prática você utilizar maior desconto para aquisição de combustíveis, em que pese hoje a gente tem aquele contrato de gerenciamento de frota, né? Que tem solucionado muitos problemas aí da administração pública. Mas se for aquisição, a gente tem orientado. Sabe por quê? Porque quando você adota o critério de julgamento para combustível, maior desconto, de repente você utiliza, por exemplo, a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, coloca lá que a tabela referencial é da ANP, o que é que vai acontecer? Aquele desconto que o vencedor vai oferecer na sua proposta, ele vai ser aplicado durante toda a contratação. E sabe qual é o benefício disso? Inclusive, evitar aquela questão de alterações constantes, né, de preço de combustível, e você tem que ter aquela discussão de reajuste, de revisão, aquela confusão toda que nós temos. Né? Então é uma boa prática, sim, você adotar o critério de julgamento maior desconto. Tá certo? Oi, Renata, tudo bom? Renata, por enquanto eu estou aqui, estou sozinho. Se você quiser entrar, quem quiser entrar, pessoal, dá um ok aqui que a gente chama aqui, viu? Renata, a gente veio só falar um pouquinho hoje sobre a pregão, sobre os prazos. A gente não tinha, por enquanto, nenhum convidado, mas se quiser entrar aqui, a gente coloca aqui. Você está sempre em todas, né, Renata? Você está em todas as lives aí contribuindo. Tá bom? Então, pessoal, muito importante se atentar para isso aí, a questão dos prazos, né? Discutível dentro da fase de planejamento quando você define lá qual o seu objeto, certo? Bens, mínimo de 8 dias úteis para o pregão, não é porque é pregão, né? É porque o critério de julgamento é menor preço, maior desconto. E serviço como de engenharia também. Prazos para impugnação e esclarecimento da nova lei, né? Os prazos para impugnação e esclarecimento da nova lei permaneceu o do Decreto Federal 10.024, né? Que são os prazos que são discutíveis, né? Em virtude da lei, né, 8666, que é a lei do pregão antiga, né? Trazer prazo menor, né? O prazo, na verdade, mais próximo de dois dias,
né? O decreto federal ele veio inovar, veio trazer 3 dias úteis, e há quem questione que seja ilegal esse prazo, mas agora na nova lei de licitações e contratos nós temos pacificado 3 dias úteis antes da sessão para impugnar e pedir esclarecimento, certo? Então, muito importante se atentar para isso. Está regrado agora na nova lei, provavelmente a regulamentação do decreto vai ter que seguir, né? Nas novas regras do pregão vai ter que seguir esse prazo, e aí a gente fica mais tranquilo, né? Lembrando, pessoal, que falando de responsabilidade do pregoeiro e da responsabilidade de nós como administração pública, né? Para quem não me conhece, eu sou pregoeiro do Ministério Público Federal na Paraíba, né? Além de ser professor na área de licitações e contratos. Então, nós temos que nos atentar que um pedido chegou, né? Um pedido de informação chegou para a administração pública, nós somos obrigados a responder, certo? Então, muito importante se atentar para isso, para essas ações do pregoeiro. Nós temos a obrigação de responder, né? Então, mesmo que o recurso seja intempestivo, a impugnação seja intempestiva, o pedido de esclarecimento seja intempestivo, então nós temos que nos atentar por aquilo dali, certo? Por quê? Porque, primeira razão, nós temos essa obrigação. Segunda, imagine que você recebe uma impugnação ou um pedido de esclarecimento que, de repente, se você fosse debruçar sobre aquele documento, realmente demonstre que o seu edital está errado, que você se equivocou em alguma regra do edital. Quando eu falo você, eu falo quem elaborou o edital, né? Mas quem responde impugnação e esclarecimento é o pregoeiro. Mas vamos dizer que naqueles órgãos onde o pregoeiro simplesmente licita, né, não foi você que elaborou, né? Que é a exceção no país, né? Geralmente o pregoeiro é quem elabora o edital, acaba elaborando o edital. Mas é importante você se atentar para isso, né? Você se debruçar sobre aquela peça, sobre aquela impugnação, sobre aquele pedido de esclarecimento. Por quê? É preferível que você recue, você dê um passo atrás, você altere o seu edital, né? Mesmo que a impugnação seja intempestiva, do que você seguir. Por quê? Porque lá na frente, eu sempre falo o seguinte, você pode ter uma licitação, entre aspas, perfeita, sem recurso lá na frente, né? Ter de repente um melhor preço daquela licitação, mas de repente algo que estava naquele seu edital vai resultar no prejuízo lá na frente da contratação. Então é preferível que, ao invés de você deixar para que a bomba estoure, né, lá na frente, você recue e você altere o seu edital, né? Então você altera, você analisa, aprecia, você encaminha para a sua autoridade competente analisar aquilo dali e responde, né? Responde, se for o caso, você para o processo e suspende aquela licitação até você analisar a impugnação e pedir esclarecimento, certo? A questão dos critérios do julgamento, né? Critério de julgamento no novo pregão, modo aberto, modo fechado provavelmente não será utilizado no pregão, né? Porque a nova lei traz que você não pode utilizar isoladamente quando for critério de julgamento menor preço, maior desconto, né? Então vai ser provavelmente um critério de julgamento combinado. Provavelmente estamos contando que vai ser um critério de julgamento combinado, aberto fechado, né? Semelhante ao que nós temos hoje no decreto 10.024, sendo aquele modo aberto, onde se segue, né, a fase de lance, até que não tenhamos mais lance lá na frente, não sabemos como vai ser a regulamentação, e o modo aberto fechado exatamente por ser modo aberto, uma fase aberta, uma fase fechada, semelhante ao decreto 10.024, onde tem essas duas situações, né? A modo aberto entram todos os licitantes e no modo fechado, alguns determinados licitantes. Atualmente, o decreto 10.024 regra conforme aquela classificação para a fase de lance da lei 10.520, certo? Então, o que nós estamos prevendo para o pregão é exatamente isso aí. Importante lembrar, o foco aí da nossa live foi exatamente essa questão dos prazos de divulgação, de publicação do edital, que tem que ser observado nos editais de nova lei de licitação. Lembrando, reforçando, não é, que atualmente o gestor, né, pode decidir qual legislação você vai utilizar, se a lei 14.133, para realizar o pregão, se a lei 10.520, a dependência aí do Portal Nacional de Contratações Públicas,
não é? Para a realização de licitação, porque eu entendo que o portal depende sim, há dependência do portal para realizar as licitações em virtude de constar lá a divulgação do edital lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, certo? Mas importante, quando esse portal estiver pronto, você pode optar pela legislação, pela 14.133, pela lei 10.520, por tabela do decreto 10.024. No entanto, lembrando que no mesmo edital você não poderá ter as duas regras, né? Você não poderá ter aquela salada lá. Você vai ter que definir o que é que você vai utilizar para o seu processo de licitação como um todo. Inclusive, desde a necessidade, né? Desde o surgimento da demanda, a fase interna até a homologação da licitação, certo? Prazos recursais da nova lei de licitação, já falando também mais um pouco. Prazos recursais também segue-se, não é? Intenção de recurso na sessão, no momento da sessão, com prazo de 3 dias úteis para razões e contrarrazões. Há uma discussão, e eu não sei se alguém tem algum comentário, há uma discussão sobre esse momento da intenção de recurso, no texto trazido da nossa nova lei de licitações e contratos. Não é? Se vai ser um momento da habilitação, vai haver um momento de intenção de recurso, se vai ser um momento na habilitação, um momento após o julgamento, ou se vai ser um momento único, lá na frente. Acredito que também vai ser regulamentado quando vier a regulamentação do pregão. Tá certo? Então, meus amigos, alguém tem alguma coisa mais a comentar? Senão a gente vai encerrar um pouco mais cedo hoje. Né? A ideia é exatamente falar um pouco aí sobre o pregão. Se alguém quiser entrar também aqui, certo? Para discutir alguma coisa sobre o pregão, também fica à disposição, fica à vontade também. Só é dar um ok aqui, quero entrar, e aí eu chamo aqui. Mas a ideia é o que nós falamos, né? Repetimos, quem nos escuta, né? Muita calma nessa hora com relação à utilização da nova lei, né? Temos manifestação da Advocacia Geral da União, né? Temos recentemente, temos posicionamento nosso do Ministério Público Federal, vindo da Procuradoria-Geral da República, para que nenhuma unidade do Ministério Público Federal utilize a nova lei de licitações e contratos, até que seja devidamente estudado, né? Seja analisada toda a nova lei, venham os regulamentos, né? Os regulamentos específicos, muitos já estão sendo publicados, e aí, com muita calma, a gente vai utilizar. Teremos minutas de editais, provavelmente, da advocacia para nos nortear, né? E essa é a ideia da nova lei, certo? Então, sim, Adriano, muito bom. Pessoal, então a Adriana aqui me lembrou, lembrando para a gente, antes da gente encerrar, que estamos com mais uma turma, na inscrição de mais uma turma aberta do nosso curso Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preço. São 18 horas aula online, remoto, 100% ao vivo pela plataforma Zoom, certo? E nesse curso, meus amigos, vamos ter um upgrade, certo? Vamos ter um upgrade onde nós teremos a presença do professor Abimael Torcati, né? O upgrade do nosso curso. O professor Abimael vai ficar responsável pela parte de planejamento das contratações. O professor Abimael é do perfil Eu Te Ajudo a Licitar. O curso ocorrerá dias 23, 24, 25 e 26 de agosto. O horário do nosso curso vai ser de 18 às 22h30. Então vai ser segunda, terça, quarta e quinta, né, com 18 horas aula, onde falaremos da Lei 10.520, da subsidiariamente da Lei 8.666, falaremos da nossa nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133. Né? Todo o curso vai ser tratando o pregão com as regras que nós temos antigas, né? Decreto 10.024, o Decreto do Sistema de Registro de Preço 7.892, os benefícios, né? Trataremos também da Lei Complementar número 123, do Decreto Federal 8.538, né? Onde traremos todas as inscrições, todo o tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte. Sim, a inscrição, o link é na nossa bio, né? Temos o link na nossa bio, o valor do curso está apenas R$ 547, dividido em 10 parcelas, né? 10 parcelas de R$ 54,70, né? São 10 parcelas sem juros,
certo? Vagas limitadas, obviamente, quem já participou, temos algumas colegas aqui, alguns amigos que já participaram, a Priscila já participou do curso nosso, né? Prezamos pela qualidade do curso, né? Pela questão de termos de condições de discutir todos os temas, e a ideia é que aguardamos todos aí, tá bom? É muito importante isso aí. Então, pessoal, sim, o colega perguntou, servidor público pode comprar? Servidor público pode participar. Obviamente, o nosso curso é voltado para administração pública e para licitantes, pessoal, certo? Nós demonstramos, inclusive, na plataforma Comprasnet, na prática, né, demonstramos lá o Comprasnet 4.0, a visão do licitante e a visão do pregoeiro, a visão do licitante e a visão do pregoeiro, inclusive com a simulação de sessão lá de uma sessão pública lá no Comprasnet. Falamos do SICAF também, apresentamos também o SICAF, certo? Inscrições, Adriano, até que as vagas, cheguem às vagas, né? O limite de vagas, chegou no limite de vagas, a gente vai então aguardar, né? E então abrir uma nova turma se for o caso, certo? Então por isso que os interessados então se inscrevam, 23, relembrando, 23, 24, 25, 26 de agosto, de 18 às 22h30, eu e o professor Abimael estaremos aí com mais esse curso, tá bom? Helenita, seja bem-vinda, minha amiga. Estamos aí já nos finalmente aí da nossa live. Adriano, mais alguma pergunta? Vi que o Adriano ficou muito interessado aqui no curso. E é isso aí, pessoal. Então aguardamos vocês no curso. Obrigado por terem vindo, obrigado pela presença na live, obrigado pela contribuição, os colegas que contribuíram, certo? E aguardamos vocês no nosso curso. A Camila, vale a pena. Perfeito, Camila. Camila foi aluna nossa também. Obrigado, Camila. Muito obrigado mesmo, viu? E é isso aí, pessoal. Estamos à disposição. Dá parcelar, já falamos aqui, né? 10 vezes, 547, parcelar de 10 vezes sem juros. Certo? Renata, obrigado, minha amiga, mais uma vez. Você está sempre presente aí nas nossas lives, viu? Se inscreva lá, Adriano, viu? Aguardo você lá. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Nos acompanhe, Leonardo Mota aí no nosso Instagram, temos canal no YouTube. Quem tiver interesse em participar do nosso Telegram exclusivo, nós temos um grupo exclusivo Telegram também. Manda lá o direct, porque agora a nossa bio está lá dedicada à inscrição do curso, mas temos um grupo exclusivo de Telegram, onde a ideia é nos ajudarmos, né? A ideia é que todos nos ajudem, temos lá licitantes, temos lá administração pública no nosso grupo do Telegram, tá bom? Pessoal, boa noite, muito obrigado e até mais, aguardo vocês lá no curso. Até mais, um abraço.